Bom, pessoal, vamos fazer aqui um vídeo, né? De que a gente tem um sistema de 4 equações, 4 incógnitas, x, y, w, z. Então, fora de ordem alfabética, mas x sempre vem primeiro e y depois, tá? E z por último. Então, só sobrou o lugar de penúltimo aqui para o w. Essa equaçãozinha 2x mais 3y mais 2w mais z igual a meio. Menos 2x menos 2w mais 3w, menos 2x menos 2y mais 3w menos z igual a menos meio. Menos x mais 3y menos 3w menos 2z igual a menos 1. 4x mais 8y mais 9w mais 6z igual a 0,25. Esses termos aqui são chamados de independentes, eles não dependem de nenhuma variação, né? Eles estão aqui, colocados nessa coluna I. Esses termos 2, 3, 2, 1, etc., os coeficientes das variáveis, formam a matriz A, e eles são colocados aqui. De tal forma que essa aqui são... essa matriz aqui em destaque são x, y, w e z. São as variáveis. Está aqui como equação aqui igual, né? Que tem o valor calculado abaixo que nós vamos ver. Bom, produto de matriz, isso aqui é uma matriz 1 por 3, né? Ou 3 por 1, né? 3 linhas e uma coluna. E essa aqui é uma matriz 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas. Na hora que eu fizer a multiplicação, é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Está aqui a fórmula. Então, essa fórmula aqui repete essa equação aqui. Essa repete essa. Essa repete a terceira e essa aqui repete a última. Ok? Vamos calcular o determinante dessa matriz. Mas como é um determinante 4 por 4, nós temos que diminuir a ordem, tá? Diminuir a ordem para 3 por 3. Aí a gente consegue calcular pela regra de Sarros, né? O Sarru, sei lá como é que é a pronúncia do francês. Marie. Então aqui é o seguinte, o determinante dessa matriz aqui, né? Simplesmente eu repeti aqui os valores de B2, C2, D2, E2, tá vendo? Aqui é 2. Não tá pegando, mas essa coluna aqui, 2, essa é 3, essa é 4, essa é 5. Aí eu dividi por B2. B2 é esse primeiro termo aqui, ó. Coluna B, linha 2, tá? Esse é B2, dividir. Mas dividir, no determinante eu dividi a primeira linha, dividi a segunda, dividi a terceira, dividi a quarta. Ora, dividi 4 vezes, então eu teria que multiplicar depois o determinante calculado pela potência quarta de B2. Está aqui, ó. Essa potência quarta de B2. Ele tem que ficar aqui porque ele tem que multiplicar o resultado desse determinante aqui, que continua sendo 4 por 4. Ok? Continua sendo 4 por 4. Vou dar uma diminuída aqui, vamos ver se pega. Não pega nada. Esse software aqui é meio ruinzinho, viu? Nada
comparado com o Excel. Bom, como é que a gente faz isso para diminuir a ordem? Ora, a hora que eu divido aqui por B2, divido por B2, aparece 1 aqui, né? Quer ver? Vai aparecer o 1. Olha lá. Apareceu 1. E esses valores aqui são diferentes porque eu dividi tudo por B2, tá? Vamos continuar com as fórmulas. O pessoal gosta muito. Só tentar por fórmulas. Mas sem as fórmulas não se faz nada aqui, viu? Brincando. Difícil encontrar a largura da coluna adequada. Então vamos lá. Bom, aqui eu já falei que é a potência de quarta de B2, né? E quando eu encontro 1 aqui, a regra de Chió, eu elimino a linha onde ele está e a coluna. E agora, a mágica para diminuir a ordem é a seguinte. Esse termo aqui é o C9. Então eu pego o C9, faço menos o produto dos extremos aqui, os vizinhos extremos. Produto de B9 por C8. Eu fixei aqui o C8, e depois com o ponteiro da agulha, você baixa aqui, todos esses termos serão o valor que está aqui na coluna, será ele, né, o valor dele aqui no determinante ou na matriz, por exemplo, aqui, esse penúltimo aqui será igual a 3 menos B4 dividido por B2 vezes C2 dividido por B2. Tá ok? Essa é a regrinha de Chió. E a referência aqui está na matriz, tá? C2, C3, C4 está aqui na matriz. C2, C3, C4, D2, D3, D4. D5, né? 2, 3, 4, 5. E2, E3, E4, E5. Ok? Bom, a hora que eu fizer isso, eu fico com um determinante aqui, 3 por 3. Aí é fácil, eu calculo pelo método de Savos. Pego essa coluna e essa coluna e repito aqui, ó. Aí. Tá? Aí eu multiplico em cruz, tal forma que esse termo aqui é igual ao produto desse vezes esse é igual ao produto desse vezes esse. Tudo aqui é só seguir, né? Esse é igual ao produto desse vezes esse. E aqui, analogamente, esse é o produto desse vezes esse.
esse, produto desse, vezes esse, vezes esse. Esse é o produto desse, vezes esse, vezes esse. Aí eu somo esses e subtraio daqui. E o determinante que eu encontrar será o determinante dessa matriz A aqui, ó. Ok? Vamos ver o determinante que eu encontrei aqui. Aí, essa forma do determinante. A10, que é esse aqui, vezes a soma desse lado aqui do determinante de sapo, né? A soma desses termos, menos a soma desses outros termos aqui, e tudo vezes A10, né? Esse é o determinante de A. Agora, para encontrar o determinante de x, é o mesmo processo. Só que no lugar de x, tá vendo? Esses termos aqui, ó, vão multiplicar todos, vão multiplicar x. Esse vai multiplicar x. Deixa eu ver. Esse primeiro termo aqui da matriz vai multiplicar x. Multiplicar x. Esse segundo aqui vai multiplicar y. Esse outro vai multiplicar w, esse outro aqui vai multiplicar z. Tá? Então, como eu quero calcular x estaria, esses termos todos aqui multiplicariam x. Então, como eu quero calcular o determinante de x, no lugar do determinante de x, eu coloco todos os termos independentes, que são esses aqui, ó. Aqui. Os termos independentes quais são? São esses aqui, ó. E 2, e 3, e 4, e 5. Coloco no lugar de x. Muito bem. Elimino, divido por I2, para encontrar 1 aqui. Que eu só dividi por I2. Divido a linha inteira por I2. Aqui continua sendo I3, I4, I3, I4, I5. Repito a matriz lá em cima, tá? Só que nessa primeira coluna aqui, onde estariam os termos B, né? Eu coloco os valores independentes. E aplico novamente a regra de Shor. Encontrei um aqui, elimino a linha, elimino a coluna. E aplico essas fórmulas aqui, ó, de redução de Shor. Vocês podem fazer aí. Tá? Essa coluna D, essa coluna E, essa coluna C. Aqui nós temos 26, 27 e 28. Bom, feita essa redução, eu pego essas duas colunas e repito aqui e faço o cálculo por sarros, ou sarru. E lá o nome desse cara, pô. Que nome para dar para uma criança. Entendeu? Esse vezes esse vezes esse. Aqui. Tô brincando, mas vai que tem alguém aí com o sobrenome dele. Esse vezes esse vezes esse. É brincadeira, hein? Esse aqui é esse vezes esse vezes esse. Arnaldo na cadeia é isso? Ficar fazendo brincadeira com o sobrenome?
Então, esse aqui é esse, vezes esse, vezes esse. Esse igual a esse, vezes esse, vezes esse. A regra de Salles. Esse igual a esse, vezes esse, vezes esse. Esses matemáticos franceses recebiam um mecenato, né, uma proteção, né, de Napoleão, né? As operações dele de guerras, os problemas dele de engenharia levavam para esses caras. Bom, o determinante de x será a soma desse, mais esse, mais esse. Menos a soma desse, mais esse, mais esse. Isso tudo vezes I2. Que aqui é o A23. Então, vamos ver o que deu. Uma formulinha. Aqui. Bom. Esse é o dx. Agora, o que eu faço com dx? Ora, Arnaldo. Eu pego o dx, que é o B31 aqui, ó. Aqui é a coluna B, tá? 31, divido por B18. B18 quem que é? É o determinante aqui, ó. dA. Pronto, encontrei x. Tá bom? Aqui em cima, no lugar de x, eu vou encontrar E31, quer ver? Vamos ver. E se não for, hein, Arnaldo? E31, tá aqui, ó. Lugar de x, E31. Bom? Voltando. Esse sistema é mais simples do que se calcular uma matriz inversa. Calcular uma matriz inversa 4x4 é uma operação de guerra, mano. Agora, eu quero calcular y. Onde é que estão os valores de y? Estão aqui, ó, na segunda coluna. E aqui, novamente, na matriz A. Esse aqui que vai multiplicar y. 3 que vai multiplicar y. Menos 2 aqui que vai multiplicar y. Menos o 3 que vai multiplicar y. Esse que vai multiplicar esse. Tá vendo? A formulinha aqui, ó. É só seguir a fórmula da multiplicação da matriz A pela matriz coluna das variáveis. Okay? E o resultado serão os termos dependentes. Bom, calculei o x. Para calcular o y, faço a mesma coisa. Repito os termos os termos da matriz, né? B2, B3, B4, B5. Só que eu divido aliás, repito os termos do determinante, né? Repito os termos da matriz. E divido toda essa primeira linha da matriz, divido toda essa primeira linha da matriz por B2 novamente. Divido por quê? Estou falando do dy. Aliás, divido tudo por I2. Porque eu quero encontrar um termo. Aliás, eu substituo, em primeiro lugar, corrigindo aqui, substituo essa linha, essa coluna C, por todos os termos dependentes. Todos os termos dependentes, independentes, aliás, que são aqui o resultado, né? I2, I3, I4 e I5. Vamos fazer por parte aqui para não se perder. Né? Substituir aqui. Inicialmente I2, I3, I4 e I5. Substituir. Agora o que eu faço? Aqui é o B2 da matriz. Eu pego e divido tudo por I2.
tal forma a encontrar um 1 aqui. Eu tenho que encontrar um 1 aqui no lugar destinado aos fatores de y. Eu quero calcular o dy. Tá? Divido tudo por I2. Tanto é que eu deixei I2 em evidência. Eu deixei com sinal de mais, que aqui é o seguinte, é mais, menos. Tem que seguir essa ordem. Mais, menos. Pode esquecer disso. Menos I2. Tá? Dividir por I2. Porém, a posição dele na matriz exige que dy receba um sinal de menos. Eu estou colocando aqui, que é a mesma coisa. Bom, aí eu tenho um aqui. É lógico que tem um, né? Quer ver? Tá? E esses aqui são os outros termos independentes. Dividir tudo por I2, acho que é meio, né? É isso aí. Bom, vamos nas fórmulas. Agora aqui, eu não divido nada, nem esse. Elimina essa linha e essa coluna, de acordo com o que o Chió falou. Agora aqui é que vem o problema, Arnaldo. Esse primeiro termo aqui da matriz reduzida, do determinante reduzido, o B3 aqui, que está na linha 36, essa linha aqui é 36, viu, gente? Não sei se vai dar, não deu. Essa linha aqui é 36. Então, B36 menos o produto desse vezes esse. Esse aqui o que é? C36 vezes B35. Só que todos esses aqui eu vou multiplicar por B35. Então eu coloco o B35, eu fixo ele e arrasto com o cursor. Aqui do mesmo jeito. O que é esse termo aqui? É esse menos esse vezes esse. Esse aqui eu fixo, que é o D35, e arrasto o cursor para baixo. Todos esses. Aqui eu faço a mesma coisa. Esse aqui o que é? Esse vezes esse. Esse aqui eu fixo. Esse termo aqui, o E35, o fixado, arrasto o cursor, vai dar esse termo. Agora, para calcular pela regra de Sarros, que deu um determinante 3 por 3, eu pego as duas primeiras colunas e coloco aqui, tá? E faço aquele produtório que eu falei, vocês sabem, a regra de Sarros, tá? Eu vou repetir tudo de novo aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. E aí, eu calculo dy. Aqui o bichinho. Tá vendo? A função do A37 aqui, ó, tornou negativa. Tá vendo? Agora, e o y, professor? O y aqui seria o dy, que é o B45, dividido pelo B18. O B18 é o famoso determinante da matriz que nós encontramos aqui, ó, quer ver? B18, é ele aqui, ó. B18, tá? Bom, estou sabendo melhor do que eu isso aqui, né? Agora, para calcular o W, eu coloco na matriz A, eu substituo os coeficientes que vão multiplicar W pelos termos dependentes.
e 2, e 3, e 4, e 5. Precisamos independentes, e 2, e 3, e 4, e 5. E divido essa linha inteira por I2. E agora não esquecendo que eu tenho que multiplicar depois do determinante calculado por I2. Hein? É mais, menos, mais. Sempre assim. W é mais. X é mais, Y é menos, W é mais. Bom, reduzir pela regra de Kyo. Está aqui a fórmula. Repito as duas colunas aqui e calculo os produtórios aqui. Somo tudo, multiplicando por A50, que é o I2, o resultado será o DW. E o AW será o quê? Será o DW dividido pelo determinante da matriz A. Agora, para calcular Z é o último aqui, ó, tá vendo? Peguei todos os dependentes, substituí aqui na coluna de Z e dividi por I2. Dividi a linha aqui inteira por I2. Lembrando que Z é negativo. Aqui é mais, menos, o determinante principal lá da matriz A. Então aqui ficou com 1. I2 dividido por I2, até onde eu sei dá 1, né? Então eu elimino essa linha e essa coluna. E aqui eu aplico o quiozinho aqui, né? Esse aqui o que é? Esse termo aqui. Esse primeiro, por exemplo, é esse menos produto desse extremo vezes esse extremo aqui. Tá? Segundo, esse aqui menos o produto desse vezes esse. Esse aqui, repetindo, é igual a ele, menos o produto desse vezes esse. E assim sucessivamente, seguidamente, eternamente. Aqui eu repito as duas primeiras colunas. O determinante ficou reduzido agora em 3, eu aplico a regra de sacos. Faço os produtórios. Como vocês estão vendo aqui, vamos diminuir um pouquinho. Tá? E aqui eu acho o DZ. Lembrando que eu tenho que multiplicar por menos I2 aqui, que é o A63 aqui nessa minha planilha, tá? É que vocês falam aí, eu não sei. Z vai ser igual aqui, vai ser esse DZ dividido pelo determinante da matriz A. Agora aqui, ó, voltando lá ao início do começo, esses termos aqui, o E31 foi o cálculo de X, esse E45 foi o cálculo de Y, esse E58 foi o cálculo de W, esse E71 foi o cálculo de Z. Tá ok? Vamos colocar os números para ver se bate. Exibir. Fórmula. Pronto, bateu. A matriz A, vamos reduzir aqui. Agora não precisa ser tão grande assim. Essa coluninha X aqui eu deixei aqui só para lembrar, tá? Para meu lembrete, tá? A matriz A, que é a chamada matriz do sistema, é ela que define o sistema. A matriz A é aqui, tentando lembrar, mudar aqui, é 2, primeira linha 2, 3, 2, 1, multiplicando
as variáveis aqui, deu, isso aqui é o que foi calculado, tá? Deu os cálculos, nós chegamos igual ao que nós tínhamos feito anteriormente. Então, a solução da matriz, a solução desse sistema realmente é esse. X igual a 0,57, y igual a 0,20, menos 0,20, W igual a 0,04 e Z igual a menos 0,14. É isso aí, nós vamos dar um exemplo disso mais tarde, em circuitos elétricos.